Uma das parábolas mais conhecidas contadas por Jesus é a parábola do filho pródigo. Um certo homem, ele tinha 2 filhos. Ele era rico pela parábola contada, ele tinha propriedades, mas ele tinha 2 filhos insatisfeitos e que, na verdade, ao longo da parábola demonstram que não gostariam de estar vivendo junto com aquele pai e nem estavam gozando do privilégio de possuírem toda aquela herança. Então o que acontece é que um dos filhos procura o pai e diz: olha, eu não quero mais viver aqui, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Lá em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 13, a gente lê assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então esse filho mais novo, ele chega para o pai, ele pede a herança e ele vai para uma terra distante. É interessante isso, porque essa terra distante não precisaria ser necessariamente um lugar geograficamente distante, uma outra cidade, um outro estado, uma outra nação. Pode ser simplesmente construir um muro no relacionamento familiar. E há muitas pessoas assim, que não pedem os bens, né? Muitas vezes a família não tem grande coisa, às vezes é uma casa, às vezes apenas alguns bens menores, né? E não vai chegar e dizer assim: eu quero uma parte disso que a família tem e eu quero ir embora. Mas muitas vezes, vivendo dentro da própria casa, cria muros de relacionamento e não se aprofunda nos relacionamentos com pai, com mãe, com os filhos, entre irmãos. E diz aqui a parábola que esse filho então vai para uma terra distante e ele gasta tudo que ele recebeu. Ou seja, nós podemos dizer também que não precisaria ser necessariamente gastar dinheiro, mas deixar o amor esfriar. E muitas vezes, gastar o bem precioso que possui não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com perder herança, mas pode ser simplesmente o esfriamento do relacionamento dentro de casa. Muitas vezes no casamento isso pode acontecer, porque ao invés de investirem num relacionamento mais profundo, marido e mulher muitas vezes se distanciam por causa de redes sociais, se distanciam por causa de outros amigos de fora, se distanciam por uma série de coisas. E isso, com o tempo, vai fazendo o amor se esfriar. Os valores vão se perdendo e muitas vezes o silêncio chega, o egoísmo toma conta e a separação acontece. Mas aquele jovem, ele vai embora, ele gasta tudo, todo o bem precioso familiar que ele tinha consigo, ele vai deixando perder com o tempo. Mas chega um momento em que ele cai em si. E, segundo a parábola, não é necessariamente um arrependimento profundo, genuíno. Não é? Ele cai em si porque ele está passando um momento muito difícil e ele percebe a vulnerabilidade em que ele está e ele vê que ele pode recuperar alguma coisa, talvez voltar atrás, quem sabe recuperar alguma coisa que foi perdido. Não se sabe o que estava na mente daquele jovem, mas o fato é que ele simplesmente cai em si, percebe a situação que está e ele percebe que é possível pelo menos um pouquinho recuperar. E então ele volta. Agora, a parábola diz que quando ele está voltando pelo caminho, o pai o avista de longe. E o pai então corre na direção daquele filho e o abraça e o cobre de beijos. E aquele filho então descobre naquele ato a liberdade e o perdão do acolhimento do pai. O pai o recebe,
O pai lhe dá veste nova, limpa, lhe dá sandálias novas, coloca um anel familiar no seu dedo e agora faz uma festa, porque esse filho que estava perdido voltou. Estava morto por dentro, não necessariamente a morte física, mas a morte emocional, a morte espiritual. Ele estava morto e reviveu. Então o pai se alegra com aquilo, e essa é a restauração que Deus promove com os filhos, que muitas vezes permitem o amor esfriar no coração. Esse é o amor do Deus que restaura relacionamentos. Mas aqui o texto também nos diz que havia o filho mais velho. O mais novo é o que foi embora e depois volta. O mais velho está em casa o tempo inteiro. E ele, quando vê que o pai está dando uma festa para o filho que tinha ido embora, o irmão dele tinha ido embora e agora volta, ele fica revoltado. E ele vai cobrar do pai por que o pai está fazendo aquilo. Por que o pai está fazendo aquela festa? Ele diz, olha, eu nunca recebi um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos, e agora você vai gastar o boi cevado com esse filho que gastou toda a herança. E na verdade, esse filho mais velho, ele não havia percebido que ele tinha um coração cheio de mágoa, cheio de raiva represada. Será que nós não fazemos a mesma coisa que esse filho? Muitas vezes permitimos a raiva acumulada, ressentimentos guardados, mágoas não tratadas, e aquilo vai nos corroendo por dentro, e os relacionamentos vão sendo minados, e principalmente o relacionamento com o pai vai sendo destruído. Observe muitas vezes o seu coração como tem lidado com essas coisas. Bom, voltando para o filho mais novo, o que nós vemos é que ele toma a decisão de voltar. Agora, o que é que faz o filho mais novo retornar? Eu creio que a gente pode olhar de uma forma bem simples. Ele engole o orgulho e reconhece o real estado em que ele está. A mudança vem depois. O fato que é assim que de fato acontecem as coisas no nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes a gente se afasta de Deus, permite que sentimentos ruins entrem, permite que muitas vezes a nossa vida seja contaminada por coisas ruins, sentimentos ruins, relacionamentos quebrados, e aí, logicamente, o relacionamento com Deus é afetado. Então a gente olha para o nosso próprio coração e reconhece que a coisa não está boa, e nós precisamos de uma mudança, mas muitas vezes essa mudança não acontece de forma automática. Ela só vai acontecer depois que damos o passo. Aquele filho dá um passo, busca o pai, e então a mudança começa a acontecer na vida dele, porque o pai promove isso na vida dele. Agora, eu creio que o que mais impede essa transformação na nossa vida se chama orgulho. O orgulho é que nos faz erguer muros de proteção e que impedem muitas vezes darmos passos de restauração nos relacionamentos. Então muitas vezes é marido e mulher, estão com dificuldades no relacionamento, mas o orgulho impede a restauração. O orgulho impede a busca pelo perdão, a busca pela reconciliação depois de uma briga, pais e filhos, irmãos entre si, amigos, irmãos na igreja. Muitas vezes o orgulho começa a se atrapalhar e a se tornar o maior empecilho para a restauração de algo que no final das contas vai produzir uma mudança muito mais do que com pessoas, vai produzir uma mudança no relacionamento com Deus. E é aí que nós precisamos derrubar o muro. Então, em primeiro lugar, entenda, creia, aceite que Deus te ama e Ele deseja a mudança na sua vida. Ele deseja essa transformação. Tudo que Deus quer é o teu bem. Então, pega o orgulho, jogue de lado, lance fora esse muro, derrube esse muro que você criou para se proteger, para não ser ferido por outros. Quebre isso e restaure os relacionamentos. Isso será extraordinário. O fato de sabermos que somos amados por Deus nos ajuda a não permitirmos que o problema de relacionamento com outras pessoas nos afetem tão profundamente.
porque eu posso até não ser amado como eu espero por outra pessoa, mas eu sei que eu sou plenamente amado por Deus. Então eu sei que qualquer pessoa nos meus relacionamentos, seja filho, seja pai, seja esposo, seja esposa, sejam amigos, sejam irmãos na igreja, qualquer pessoa vai falhar, ela não será perfeita. Então eu sei que eu não posso esperar a perfeição daquela pessoa, mas eu sei que o amor perfeito vem de Deus. E esse amor nunca vai falhar. A outra pessoa pode falhar, mas o amor de Deus não falha. Então, quando eu me sinto amado por Deus, mesmo que a outra pessoa falhe, eu não serei tão ferido, porque eu já estou e me sinto plenamente amado por Deus. A grande questão que eu coloco para você é: quem são as pessoas que te feriram? Quem são as pessoas que você considera que produziram feridas na sua alma, com quem você magoou, com quem você se sentiu afetado, que na verdade quebrou relacionamentos? Quem são as pessoas que feriram você? Então eu quero que nesse momento você se coloque diante de Deus, peça ao Senhor para ajudar você a quebrar o muro de separação. Decida restaurar relacionamentos que foram quebrados, não importa com quem. Decida, em nome de Jesus, restaurar. Derrube o muro agora mesmo. Peça perdão a Deus pelo orgulho que ergueu muros de proteção. Libere perdão. Libere perdão. Seja livre para viver o propósito de Deus para a sua vida. Só quando você der esse passo, você vai começar a experimentar a plenitude da vida que Deus tem para você.